Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de grande alegria estar nessa noite, reunido e unido com cada um dos meus amados irmãos. Se eu trouxe a palavra de Deus, abra comigo no livro de 2 Crônicas, seu capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Aleluia. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor por Ele, para Ele e por Ele são feitas todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz aqui, livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram avisos a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Pode tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto a qual, ao cabo de alguns dias, vai vir contra Josafá uma grande multidão, um grande povo que não podia se contar. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas, eles vieram contra Josafá numa peleja para acabar com tudo, para exterminar, para ali possuir, para poder tirar o que eles tinham, os seus despojos. E aí, sempre no momento de dificuldade, nós vamos ver, as pessoas sendo porta-voz de trazer notícias ruins. Alguns ditados, dizem que notícia ruim chega rápido. E imagina aí, um homem estando bem, tranquilo, de repente chega uma grande quantidade de pessoas dizendo: olha, Josafá, existe uma grande multidão que está vindo na peleja contra você, e esse povo é muito numeroso, você não vai ter como sair. Eu acho que é melhor você sair fora, ir embora, correr. O texto narra, meus amados irmãos, que Josafá ele vai temer. Ele vai temer o que podia fazer o homem a ele. Mas o que me chama a atenção, que ele não vai temer e correr. Ele não vai temer e recuar. O medo nós podemos sentir. O temor pode até vir. Mas nós temos que saber entender que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E se Ele pode todas as coisas, meus amados irmãos, se nós estivermos com a nossa fé alicerçada nele, nós vamos buscar pela face dele. O texto narra, meus amados irmãos, que Josafá vai temer, mas mediante ao temor que ele está passando, ele vai buscar a face do Senhor.
Ele vai buscar aquele que podia resolver a sua situação. Em meio às situações conflitantes da nossa vida, nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que tudo vê, que tudo pode e que tem todo o poder. Então não se diminua, não tenha medo do que pode te fazer o homem, pois a palavra do Senhor está dizendo aqui para os nossos corações que Josafá, ele vai apregoar um jejum. E nós sabemos bem que o jejum é a gente se abster de alguma coisa que a gente gosta, de um prazer momentâneo, para chamar a atenção de Deus, para buscar a face de Deus, para dizer: Senhor, na força do meu braço eu não consigo, essa situação já está no meu controle, Senhor, mas eu estou aqui diante do Senhor depositando a minha confiança, estou depositando diante do Senhor a minha crença e a minha fé, e somente o Senhor pode fazer o que eu não posso fazer. E nós vamos ver no texto, meus amados irmãos, que Josafá, ele vai apregoar um jejum em todo Judá. Por quê? Porque quando nós vamos fazer algo para Deus, nós precisamos fazer em comum acordo, em unidade. Ou seja, estarmos todos na mesma fé, na mesma concordância. Pois a palavra do Senhor diz que quem comigo não ajunta, espalha. A palavra do Senhor diz no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não tiverem pleno acordo? É uma pergunta, porque quando Josafá, ele vai apregoar um jejum, ele não vai apregoar um jejum sozinho, mas ele vai apregoar um jejum em toda Judá, para todos. Eu conjecturo e penso que até os animais devem ter jejuado, buscando pela face do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor pode agir em nosso favor, só o Senhor pode fazer o que nós não podemos fazer. Eu já quero abrir um parênteses nessa palavra essa noite, que mediante os ventos ao contrário, as circunstâncias, ainda que venham te trazer notícias de derrota, ainda que venham te trazer notícias de morte, ainda que venham trazer notícias de doença, ei, a última palavra ela não vem do homem, a última palavra ela não vem do advogado, a última palavra ela não vem do juiz, a última palavra ela vem de Deus. E Deus ainda não deu a última palavra, ainda tem esperança, ainda tem saída, porque o nosso Senhor Jesus vai dizer, a palavra do Senhor diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Ei, talvez você esteja passando por uma situação conflitante na sua vida, talvez o médico falou que não tem mais jeito para você, talvez a sociedade não acredita mais em você, talvez a tua família já te rejeitou, mas Jesus, ele te amou primeiro, Jesus, ele entregou a sua vida por você, então ainda tem saída, ainda tem esperança. Jesus te ama, ele deu a vida por resgate a sua. Então é necessário você nesse momento parar de ouvir a voz do acusador, parar de ouvir a voz daquele que não soma nada em sua vida. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós precisamos ser surdos para algumas pessoas, porque muitas das vezes as palavras não são de Deus, as palavras não são para edificação, as palavras não são para levantar. Muitas vezes a gente se abate porque a gente espera vir de alguém próximo da gente uma notícia boa, né? Uma edificação, um apoio, dizer: olha, eu estou contigo no bom e no ruim, quando na realidade nós vemos o quê? Que há traição, que há inveja, que há muitas das vezes, né, um abandono. Mas Jesus não tem esse abandono. Com Jesus não tem inveja. Com Jesus não tem
desperdício. Com Jesus só tem vitória. Voltando para o texto, meus amados irmãos, o texto narra, e Judá se ajuntou. Todo Judá, no capítulo 4 vai dizer que todo Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está. A palavra do Senhor diz que a gente tem que buscar a face dele enquanto a gente se pode achar. Invocar o seu nome enquanto está perto. Porque muitos já não têm mais força para buscar o Senhor. Já não sente temor de buscar o Senhor. Mas ainda tem os remanescentes. E é esses que Deus procura. A palavra do Senhor diz que chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito, O Senhor procura os verdadeiros adoradores. Então, o texto narra, meus amados irmãos, no capítulo 5, e pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá, mediante uma situação conflitante, um cenário de morte, Josafá vai se colocar de pé na congregação e vai colocar Deus como o dominador de todas as coisas. Ou seja, Josafá aqui, ele mesmo mediante uma notícia desfavorável, que ele não conseguiria lutar contra aquela grande multidão que estava vindo, da além do rio, da além da montanha, né? Porque quando é para nos destruir, se ajunta muitas pessoas. Quando é para nos desmotivar, tem muitas pessoas que se reúnem para ver a nossa queda, que se reúnem para ver o nosso mal. Mas aqui Josafá não vai, ficar com medo. Pelo contrário, ele vai se apresentar diante da congregação. Ele vai se apresentar diante da casa do Senhor. Ele vai colocar a fé dele em ação e vai dizer: Senhor, tu não és o Deus dos nossos pais. Porventura tu não és dominador do céu e da terra. Ou seja, ele vai trazer, ele vai esquecer ali da situação que ele está passando, e ele vai colocar Deus como soberano, como o grande eu sou, como o rei dos reis, como o Senhor dos senhores. Ele está a mesma coisa que ele está fazendo com a oração de Abacuque. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja o fruto do campo e o produz da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha vida e da minha salvação. E o texto narra, meus irmãos, que ele vai dizer no capítulo 7: porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo Israel, e não deixa semente a Abraão, teu amigo, para sempre? Ou seja, ele está apresentando diante do Senhor as suas razões, as suas verdades, o que ele está passando naquele momento ali. Ele está apresentando diante do Senhor tudo que o Senhor já fez para aquele povo, que deu aquela terra, que tinha jurado, que deu ali para Abraão. Ele vai se colocar e vai falar com o Senhor. E aí, meu irmão, o texto narra
Ele vai dizer: e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá está se apresentando aqui diante da casa do Senhor, dizendo: Senhor, se nos sobrevier o mal, se nos sobrevier a espada, se nos sobrevier a perseguição, nós nos apresentaremos nessa casa. Nós vamos aqui trazer para o Senhor as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas perseguições. Mas o Senhor, nós vamos clamar, mas o Senhor nos ouvirá. O Senhor vai nos ouvir. A palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que o Senhor, Ele não está com seus ouvidos agravados para que não possam ouvir, nem as suas mãos recolhidas para que não possa abençoar. Então nós precisamos nos apresentar diante do Senhor as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas frustrações, os nossos impasses diante da sociedade. Nós precisamos apresentar ao Senhor, trazer até a casa do Senhor, clamar ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar, sem cessar. Não, meu irmão, nós vamos ver hoje que tem peleja, que tem dificuldade, que eu e você atravessam, que não é para a gente atravessar, mas sim o Deus que a gente serve. Não é na força do nosso braço, porque aquilo que você não conseguir vencer, tentando provar, tentando falar, o seu joelho é que tem que falar. A palavra do Senhor diz: clama, clama. Quem falou isso? O próprio Deus. Clama a mim, em Jeremias 33, capítulo 3, não é isso? Clama a mim, clama a mim, clama a mim. Deus está falando para a igreja: clama a mim e responder-te. O Senhor está falando nessa casa que é necessário, mediante as palavras ou contrárias, mediante aos ventos, mediante aos levantes, nós devemos clamar a Ele, porque Ele vai nos responder, porque Ele vai nos honrar. Mas é necessário a gente clamar a Ele. Sabe o que me chama a atenção? É que muitas pessoas já não conseguem mais clamar a Deus. É que muitas pessoas já não conseguem mais ter 5 minutinhos de oração com Deus. Por quê? Porque a sua carne está mais aflorada do que o seu espírito. O seu espírito, ele não está sendo alimentado. Então, quando as pessoas falam qualquer coisa que desagrada, automaticamente você já lança a semente. E a palavra do Senhor diz que nós devemos estar pronto a... Nós devemos estar pronto a... E tardio ao... Quem é você quando é afrontado? Quem é você quando recebe uma notícia desfavorável? Falei essa semana no culto de domingo que se você pegar uma garrafa de azeite e jogar no chão, ela vai quebrar.
E o que vai sair de dentro dela é o azeite que tem dentro. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Talvez um momento conflitante. Falamos palavras sem pensar. Falamos sem pensar no que estamos falando. Através dos estudos, eu cheguei a um conhecimento, quero compartilhar com você. Quando nós estamos ofegantes, quando nós estamos nervosos, nós não respiramos direito. E o nosso cérebro, ele não assimila o que a gente fala. E a gente acaba falando sem pensar. Precisa de oxigênio. E aí, com concordância com a palavra, eu começo a entender. Quando ela fala que esteja pronto a ouvir. Porque a palavra do Senhor diz que também até o louco passa como sábio quando ele se cala. Ou seja, quando uma pessoa é afrontada, é confrontada, recebe algo que não está esperando, ela de vez de parar para ouvir, ou para buscar a face do Senhor, ou saber, não, eu tenho um Deus que anela pela minha vida, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que resgatou a minha vida do pecado. E essa palavra de maldição, essa palavra que vai haver morte, eu creio que o Senhor vai transformar o meu choro em alegria. Pois a palavra do Senhor diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. As tempestades da vida não duram para sempre. O Senhor nosso Deus, que assim como chega a chuva, a tempestade, no outro dia vem o sol da justiça, o sol de Deus, ele tornará a brilhar na minha e na tua vida, trazendo algo novo. O texto narra, meus irmãos, que mesmo no dia de Josafá, há umas palavras que estava havendo uma grande multidão contra ele. E ele não conseguiria vencer aquela multidão. Mas ele vai buscar a face do Senhor. E eu já quero destacar algo aqui para nossas vidas. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, para que quando a notícia ruim vier, quando o mensageiro de Satanás chegar para trazer algo que nos desmotive, que nos coloque para baixo, que tenta nos trazer tristeza, que a gente possa se lembrar que o Senhor é Ele que peleja a nossa guerra, que é o Senhor que está lutando por mim e por você. Ou seja, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está na tua vida. Jesus está no seu barco. E o barco, aonde tem Jesus, ele passa por tempestade. Ele passa por lutas, mas ele não afunda. Porque quem sustenta a tua casa é Deus. Quem sustenta a tua vida é Deus. Quem te coloca de pé todos os dias é Deus. E voltando para o texto, ele vai chegar aqui no capítulo 10 e vai dizer: agora, pois, eis que os filhos de Amon apresentaram o Senhor, os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham à terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançá-los fora.
olha o que eles vão fazer. Eles estão indo para lançar ele fora da herança que nos fizeste herdar. O Senhor dá uma promessa para aquele povo, o Senhor dá uma terra para aquele povo, e Satanás, o adversário, o inimigo, vem para tentar tirar aquele povo da herança do Senhor. E se a gente parar para pensar, nós temos uma promessa sobre as nossas vidas. É morar na mansão celestial. E o inimigo, ele tenta nos desmotivar. Ele tenta nos trazer tristeza. Mas a gente não pode olhar. A gente não pode ouvir. Por quê? Porque a gente tem que se fazer a palavra que está em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmão meu, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos usar nossas armaduras espirituais, que já nos foi dada. Nós precisamos usar o escudo da fé contra as flechas do maligno que vem com palavras. Nós precisamos usar a espada, que é a palavra de Deus. Nós precisamos usar os nossos calçados na preparação do Evangelho. Nós precisamos usar o nosso capacete da salvação. Nós precisamos usar a couraça da justiça. Nós precisamos cingir os nossos lombos, para que nenhum dado inflamar do maligno, como está na palavra do Senhor, que as aflições desse presente século não se pode comparar com o peso eterno de glória que Deus tem preparado para nossas vidas. E quando se fala que as aflições desse presente século, está falando de 100 anos, século. Quem aqui vai passar de 100 anos? Quem aqui vai passar de 100 anos? Pois se passar é só embaixo da carne. Agora, quando se fala com peso eterno de glória, está falando de algo que nunca se acaba. Está falando de algo que nunca termina, como uma fonte inesgotável, que nunca se cessa. Quando nós vemos, quando nós chegamos até a casa do Senhor, tristes com algumas palavras, passando por algumas situações desfavoráveis aos nossos olhos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa alma, ela se regozija no Senhor, ela se alegra, ela se revigora, e aí a gente começa a entender que aquilo que a gente passa no nosso dia a dia não é nada, não é ninguém comparado com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então que você possa fazer assim, ó, seu ouvido, para não ouvir certas pessoas. E aqui vai dizer, Josafá vai dizer assim, ó, Deus nosso, 12, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Você está vendo aí que ele está se apresentando diante do Senhor,
está mostrando que o Senhor deu uma terra para ele herdar, que está vindo uma grande multidão para tirar ele daquela terra que o próprio Deus deu. E ele vai apresentar diante do Senhor, dizendo: Senhor, veio uma grande multidão para nos tirar dessa terra que o Senhor nos deu para herdar. Mas nós não temos força contra esse povo. Nós não temos armas contra esse povo. Mas nós nos apresentaremos diante dessa congregação. E os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Que nós possamos sempre colocar os nossos olhos no Senhor. Que nós possamos sempre elevar os nossos olhos para os montes. Porque é de lá que vai vir o meu teu socorro. Às vezes colocamos os olhos em pessoas, colocamos nossos olhos em condições financeiras, colocamos nossos olhos no governo, mas que nós possamos aprender com essa palavra que nossos olhos precisam estar em Deus, que a nossa casa precisa estar edificada sobre uma rocha. Quando a gente fala de rocha, a gente vê algo quebrado. Eu não sei o que está passando. Eu não sei o que está vivendo. Mas que mediante essa palavra, você possa se levantar. Você possa se colocar de pé. Você possa elevar os teus olhos para os montes. Que você possa se apresentar diante do Senhor, apresentando as suas razões. Por quê? Porque o Senhor virá. Porque o Senhor se levantará ao meu e ao teu favor. E o texto narra que Josafá vai dizer: os nossos olhos estão postos em Ti. Olha o que me chamou a atenção. 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, ou seja, todos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levi, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. Aleluia. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Olha o que me chama a atenção, meus irmãos. O rei Josafá está vindo diante de uma situação conflitante. Nós sabemos bem que um rei, ele possui o quê? Soldados. Um rei possui riquezas. Um rei possui cavaleiros. Mas o que me chama a atenção é que Josafá não vai botar ninguém para pelejar. Josafá não vai sair para a guerra contra ninguém. Às vezes é necessário a gente não pelejar.
Porque com ele está o braço de carne. Mas nós fazeremos menção do... Nós fazeremos menção do... Josafá vai buscar, vai clamar, vai colocar diante do Senhor as suas fraquezas. E olha o que o Senhor vai dizer através do profeta, do levita. Nesta peleja, não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudai Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmão, o Senhor, sendo na sua vida, sendo com você, você não precisa temer. Você não precisa temer. Você só precisa ouvir e obedecer. Aqui está dizendo, nessa peleja você não tem que pelejar. E o que me chama a atenção é que através da palavra de Deus a gente começa a conhecer e entender que quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Às vezes a gente fica tentando convencer o nosso cônjuge. Às vezes a gente fica tentando convencer o nosso filho do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Mas quando a gente entender que quem convence é o Espírito Santo, a nossa oração muda, a nossa busca muda, o nosso direcionamento muda. Por quê? Porque o Espírito Santo, o papel dele é convencer. Muito lá atrás eu tentei convencer minha esposa. Muito eu tentei convencer os meus filhos. Mas hoje eu vi, aprendi e entendi que esse papel não é meu. O meu papel é ensinar a palavra de Deus e dar o meu exemplo. O Espírito Santo, ele vem manso, ele vem humilde e fala com cada um naquilo que necessita mudar. Isso faz toda a diferença. Porque às vezes, na força do nosso braço, nós queremos fazer as coisas. Só que nós temos que entender que cada um tem o seu papel e a sua vocação. Então não adianta a gente ficar ali tentando, falando, não vai mudar, não vai adiantar. Mas se você fizer a direção certa, a busca certa, tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. E em Oséias 4:6 vai dizer que o meu povo foi destruído. Porque ele faltou? Porque ele faltou? Quando a gente não tem conhecimento, a gente acha que uma coisa é certa, acha que é outra coisa errada. Mas quando a gente passa a conhecer realmente, tudo muda. Tudo fica diferente. E o texto narra, para terminar. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram, saíram do exército de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé de Josafá e disse: ouve-me, ó Judá,
vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha que coisa interessante. Isso aqui é a palavra que vai até Josafá vai dizer: crede no Senhor teu Deus e estarás seguro. Ele está falando algo de crer no Senhor? Não é mediante a estar numa situação favorável. Ele está falando de crer mediante uma guerra. E ele diz que se você crer, você estará seguro. Porque às vezes a gente começa alguma coisa e para. Porque o medo nos domina. E o nosso maior inimigo da gente ir à frente não é nem o resultado. É o medo. O medo nos paralisa, o medo nos coloca para trás, o medo nos impede de viver o sobrenatural de Deus. O medo. Por que você não faz assim, assim, assim? Mas eu estou com medo. Hoje, uma pessoa que eu não conheço fisicamente. Eu conheci essa pessoa através da internet há um tempo atrás. E aí, um rapaz novo, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. A gente começou a se falar da minha profissão. E aí ele estava lá com o carro dele, equipado, cheio de som, cheio de coisas. De repente, a gente começou a conversar com o assunto de carro. E ele deu um trabalho assim, assim, assim. Daí, pela misericórdia de Deus, eu falei para ele: rapaz, por que você não pega esse carro e vende? Por que você não pega essa carretinha de som, vende, faz uma loja para você? E aí você vai ter uma vida diferenciada. E hoje eu estou bem lá na minha casa, de repente meu telefone toca. Vídeo. Quando eu abro o vídeo, é ele mostrando a loja, umas casas em cima, e me agradecendo, dizendo: ei, lá atrás você me deu um conselho. E foi a melhor coisa que eu fiz. E um dia a gente vai se conhecer pessoalmente. Pois toda honra e toda glória seja dada para Deus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida por você ter me dado esse conselho. Meu irmão, você não tem noção como é gratificante receber uma notícia que você ajudou alguém, que você inspirou alguém, que você incentivou alguém a ser melhor. E isso no coração se exulta de alegria quando alguém é grato, quando alguém é, sabe? Toda honra, toda glória seja dada para Deus, mas a alegria e satisfação é nossa. E saber que a gente ajudou alguém, saber que alguém saiu de uma situação que vivia e mudou de vida. Eu estou falando, sabe, por demagogia nenhuma, não. Eu estou falando, está alegre com a notícia dessa. E muitas vezes dá conselho para pessoas próximas e entra no ouvido e sai no outro. Como se você não quisesse o bem dela, ou como se você estivesse falando algo errado para ela. Ou seja, o problema nunca foi o conselho. O problema é quem ouve ele. Eu não quero me demorar. Já falei até demais. Mas que nós possamos ficar com essa reflexão nessa noite. Crede no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. É tão difícil. Mas é no meio da dificuldade
que a glória de Deus se manifesta. Aí o Espírito Santo de Deus faz eu lembrar daquela mulher, da viúva de Serepta, né? Está lá catando cavacos, né? Chega o profeta para ela e vai dizer: e aí? Declara para mim o que tu tens. Ela vai dizer: tua serva não tem? Tua serva não tem? Senão um pouquinho de para preparar o para mim, eu, para que a gente come depois. O que me chama a atenção é que da lógica humana, da visão humana, aquele povo que ela tinha era para a morte, era para acabar. Mas o que o profeta falou para ela? Fazei primeiro para... O que Deus faz? Prospera aquele lugar. Através da obediência dela. Se ela não tivesse feito primeiro para ele, será que ela tinha visto o extraordinário de Deus? Ei, quer viver o extraordinário? Quer viver o sobrenatural? Acredite na palavra de Deus, porque Deus não é para que nem bom para que se arrependa. Mas creia no Senhor de Deus. Creia nos profetas, para que você possa prosperar, para que você possa dominar, para que você possa triunfar. Mas essa bênção só vem através da obediência. E eu creio que cada um de nós estamos na face da terra e veremos o sobrenatural de Deus. E veremos o extraordinário de Deus. Então foi só até aqui que o Espírito Santo Deus falou no meu coração para falar para o teu. Deus possa te conceder uma nova oportunidade, uma nova palavra. Você possa ficar na paz, na bênção e viver o Senhor.